a não possibilidade de uma defesa real, a liberdade total dada para a pressão da comunidade local que é hostil ao direito, que não só oprimiu e pressionou aqueles do júri que estavam inconformes com isso, porque não eram todos, havia gente no júri muito amiga, mas no júri original, mas também as testemunhas que foram ouvidas. Né? Foram todos devidamente pressionados, incluindo com artigos violentíssimos escritos em jornais da região, por jornalistas que logo depois foram demonstrados pagos pelo governo americano. As apelações foram manipuladas vergonhosamente, à exceção da primeira, que aconteceu no 11º Circuito de Atlanta, que foi emitida no dia 9 de agosto de 2005, os 60 anos da explosão de Nagasaki, talvez seja uma coincidência filosófica, mas foi talvez o único momento em que o judiciário funcionou como deveria ser, e anulou aquele julgamento. Obviamente, logo depois foi destruído por uma série de manipulações mais descaradas e abertas, né, transformando esse num dos mais longos julgamentos da história americana até hoje. Então, a pergunta que está atrás disso é por que ceder de tal forma vergonhosa à pressão de uma comunidade até não tão grande, né, de insatisfeitos cubano-americanos extremamente ativos. O que eles temem? Que tipo de informação oculta tem por trás que teme-se, com a sua insatisfação, vir à tona? E, enfim, resumindo, sem as existências de provas sérias para os crimes mais graves e os únicos que poderiam ser aduzidos, que é documentação falsa, não registro de função específica, o tempo de pena já cumprido é mais que suficiente para cobrir, logo pede-se a nulidade do procedimento por ilegítimo, com a libertação imediata dos 5, né, e, inclusive, que se instaure o processo para indenização. Né? O outro ponto é a condenação mais grave, é o segundo ponto. Foi feita sem provas, baseado num dispositivo oportunista legal, que se chama CIPA, que é o Ato para Procedimentos e Classificação de Informação americano, que surgiu na esteira do julgamento de um espião russo-americano, né, que se defendeu e proibiu a possibilidade, ou seja, bloqueou a possibilidade de ser julgado, dizendo que, então, eu vou levar no julgamento os documentos que eu espionei, e o governo achava muito sensível essa informação e cedeu, e, a partir dali, isso foi guardado na gaveta para quando precisasse, e foi ressuscitado nesse julgamento. Isso é uma jurisprudência grave. O terceiro ponto é o exagero das penas, que se qualificam, como vários já disseram aqui, mais como uma vingança do que uma punição ou um processo curativo, ou, enfim, quais sejam os justificativos que se usa no direito penal, não sou juiz. Né? Afinal, não é mote do judiciário em nenhum país civilizado propalar o direito da vingança. Né? Além do que, seria vingança contra um ato soberano de um país estrangeiro, que infringiria uma série de leis internacionais. E, por fim, o último tema é que o que está qualificado aqui é que esses 13 anos desse longo processo que não terminou, ou seja, coloca os Estados Unidos numa situação delicada. É um país com prisioneiros de consciência, prisioneiros políticos, como foi reconhecido em 2006 por uma comissão da ONU, pela Anistia Internacional, por comissão de Nobéis, vários parlamentos, inclusive o Parlamento Europeu, né? E também cria mais uma jurisprudência terrível, porque as ações que foram demonstradas e admitidas pelos réus, que era tomar anotações e infiltrar grupos privados, e não o Estado ou estruturas militares ou outras do Estado, né, qualificam como espionagem também a ação de todos os jornalistas correspondentes internacionais presentes nesse país e qualquer turista que tirar fotos ou anotar coisas do que estiver vendo, porque tudo isso é informação sensível. Dessa forma, para que todo mundo não acabe sendo preso ou deportado, e até porque já tem a maior população carcerária do mundo, né, eu diria que esses 3 pontos, a condenação grave sem provas, que é uma aberração e é gravíssimo, como jurisprudência, o exagero das penas, que não cabe, e a qualificação de espionagem, o que não faz sentido, né, para evitar que se estabeleça uma jurisprudência dessa forma, que vai ser usada mais adiante, que qualificaria o judiciário americano como uma coisa inepta, né, e seria uma jurisprudência pró-totalitária. Ou seja, já é ruim sermos um império. Agora, sermos um império totalitário dentro de casa, aí já é demais. Né? Então, felizmente, ainda é tempo de reverter isso. Está no finalzinho o processo, mas é possível. E, de fato, quem está no banco dos réus nesse processo não são 5 cidadãos que agiram corretamente, mas o império. Cuba, vá. Para seu voto fundamentado, a socióloga e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ruth Inácio. Boa noite, senhora juíza, meus colegas de jurados. Falar agora é corroborar a avaliação de todos os meus colegas. Eu quero trazer somente alguns pontos, talvez, que possam
dar maior consistência ao que parece ser o julgamento de uma nação e de seus governantes, que se julgam para além do bem e do mal, como dizia o velho Nietzsche. Na ação patriótica de Gerardo, René, Antônio, Fernando e Ramon, eu encontro o direito de defesa incondicional da democracia. Para que nunca mais ocorra uma nova escola do Panamá, uma nova Operação Condor, para que nunca mais explodam La Moneda, para que nunca mais matem nossos presidentes. Nação patriótica de Gerardo, René, Antônio, Fernando e Ramon, para que a República Democrática, como espírito e forma do governo popular, não seja somente um discurso hipócrita, construída por pais fundadores numa suposta revolução liberal, que construíram um país que legisla de acordo com os interesses de suas elites. E hoje, terrivelmente, elites da guerra, elites da imensa indústria bélica e elites terroristas. Que a ação patriótica de Gerardo, René, Antônio, Fernando e Ramon possam descortinar a ideologia do consenso fabricado, tão bem expresso por Noam Chomsky, que impede a população estadunidense de reconhecer a tirania de seus governantes, o desrespeito à sua própria soberania e o desrespeito à soberania dos demais países legitimamente soberanos. Que a ação patriótica de Gerardo, René, Antônio, Fernando e Ramon deixaram evidente ao mundo, como um grande brado, que o perigo de Cuba não é, como disse o promotor, as armas e o terrorismo, e sim, como dizia José Martí, a batalha das ideias. Um país livre, que concretiza na vida cotidiana a sua soberania e a democracia. E também pela ação patriótica dos 5 companheiros, que descortinam ao mundo, lamentavelmente com a sua própria vida, o totalitarismo de um governo, de suas instituições falsamente democráticas, de um povo que também é iludibriado e enganado, e que usam de argumentos totalitários ao mundo inteiro. Só concluindo agora, eu quero concluir com um grande amigo meu, que nunca soube que era meu amigo, Mário Benedetti. Hoje, relendo Gracias al Fuego, ele dizia que 10 uruguaios estavam nos Estados Unidos e eles diziam: aqui somos felizes, porque aqui Deus existe. Aqui o pecado tem uma grande garantia, é que Deus vai nos perdoar. No Uruguai nós somos infelizes,